Mestre Jesus nos envolva mais uma vez. É com muita felicidade que essa manhã compartilhamos a mensagem do Cristo. Então, na verdade, aprenderemos todos juntos, porque aquele que fala é o primeiro a ter que, pelo menos, se comprometer com o aprendizado, né? Então, a lição de hoje, ela está no livro Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico, e autoria espiritual do Emmanuel. E a lição, para quem quiser conferir depois, é a 168, e o título Parecem, mas não são. E como a gente percebe nesses livros da coleção, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, ele tem uma forma muito respeitosa de tratar qualquer tema, porque ele vem trazer a palavra de Jesus à luz da compreensão do Espírito. E Jesus, sendo essa figura tão forte e tão presente nos nossos corações, hoje e sempre, Emmanuel sempre tira o início da sua explicação através de uma epígrafe, que ou geralmente está nas cartas apostólicas, ou geralmente está em algum evangelho de João, Tiago, Mateus. E nessa lição de parecem, mas não são, o Emmanuel ele retira a epígrafe da carta de Paulo aos Romanos. E essa carta de Paulo, ela é uma carta que vai tratar muito sobre as coisas materiais e as coisas espirituais e o valor que nós damos a elas e o valor que Jesus espera que nós demos a elas. Então, uma coisa é o que nós fazemos, a outra coisa é o que se espera que façamos. E a epígrafe diz assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Esse trecho está no capítulo 8, o versículo é o 9. E esse capítulo 8 justamente vai trazer essa exortação de Paulo, falando sobre as coisas da carne e as coisas do Espírito. E quando ele diz as coisas da carne, são justamente a matéria. Tudo que nós temos, por começar pelo nosso corpo. Então, qual é a importância que nós estamos atribuindo às coisas materiais e às coisas espirituais? Mas nesse trecho, o Emmanuel está pedindo algo além. Não que Paulo não tenha feito, mas ele dá um foco para um pontinho específico. O que nós demonstramos para os outros e o que nós nutrimos em nós mesmos. Quando falamos de Jesus, quando nos pautamos nos ensinos de Jesus, quando decidimos nos apropriar dos ensinamentos do Mestre e direcionar a nossa vida e as nossas ações, será que nós estamos correspondendo ao que ele pregou? Ou será que as palavras ainda estão muito fortes no nosso coração, mas a nossa ação, o nosso pensamento ainda está muito fraco, muito descrente, com a fé ainda nem do tamanho do grão de mostarda, que é o que Jesus pediu? E aí ele começa a fazer essa reflexão. Então, o Emmanuel ele começa a construção do texto dizendo assim: olha, todas as funções que a gente exerce na vida material, elas têm obrigações. Tem nosso trabalho material. A gente faz tudo que a gente gosta? Na maioria do tempo, não. Na nossa vida, no dia a dia, na lida com a família, é ótimo estar em família. Mas a gente faz tudo que a gente gosta o tempo todo? Ou a gente às vezes abre mão? A gente abre muita mão. Ou às vezes a gente é obrigado pela circunstância mesmo do lugar que nós ocupamos na vida. As
ser um pouco mais duro, a falar de um jeito mais áspero, a cobrar mais do outro. Uma tarefa que muitas vezes não é agradável, mas que tem que ser feita. Então, na nossa vida, na nossa jornada aqui na Terra, nós não estamos presentes para fazer o que nós queremos apenas, mas nós temos responsabilidades que nos implicam em atitudes. E mesmo nessa atividade mais corriqueira da nossa vida, como trabalhar ou como educar os filhos, os netos, tudo o que nós realizamos na nossa vida material, quando acreditamos em Jesus e quando trazemos os ensinamentos dele, isso nos atribui um significado espiritual. Como assim? O trabalho meu material é um trabalho só para me garantir a subsistência física. Nós não tratamos com pessoas durante o nosso trabalho, sejam dentro da organização quanto fora. Nós não dependemos de outras pessoas para tomar uma ação, uma decisão, uma atitude. Nós não, muitas vezes, não nos vemos em situações onde pessoas nos pedem conselhos. Nossa, eu estou com o coração tão oprimido hoje, me escuta pelo menos, porque eu não sei com quem conversar. É nossa obrigação no trabalho isso? Formalmente não, mas quando nós começamos a entender o significado de Jesus na nossa vida, essa responsabilidade, ela é espiritual. Portanto, estamos vivendo uma vida material, mas qual é a nossa verdadeira vida? É o Espírito. Então, cada momento da nossa vida material exige de nós um olhar além do que nós estamos vendo, além do que nós estamos executando, que é o espiritual. É o quanto de nós estamos conseguindo doar nesses momentos, seja ouvindo, seja abraçando, seja com vontade. Sabe aqueles dias que a gente acorda e fala assim, fulano não vai me dar bom dia, porque se ele me der, eu vou dizer para ele assim, bom dia só se for para você, porque meu dia está péssimo. Não tem momentos que a gente acorda assim? Não vem falar comigo. Quando nós vamos começando a entender o significado desse ensinamento do Mestre, amar-vos uns aos outros como eu vos amei, nós vamos ampliando e ao mesmo tempo simplificando o significado de amar. Porque amar não é amar em mesma proporção alguém da nossa família e alguém que nos fez o mal. Isso é irracional. E a doutrina espírita, ela nos traz o quê? Pensamento racional, a reflexão e a oportunidade de pensar sobre as coisas. Nós podemos sim ser irmãos em Cristo e perante a Deus, que é o nosso Pai. É o Pai de todos nós. Nos criou da mesma forma, simples e sem conhecimento, como está no Livro dos Espíritos. Mas nós não conseguimos ainda amar a todos da mesma forma ou da mesma maneira como Jesus nos amou. Porém, existe sempre essa responsabilidade, essa palavra de qual é o grau de esforço que nós estamos realizando na nossa trajetória para que esse amor, que não é o amor de idolatrar, não é de fechar os olhos para as coisas que estão erradas e passar a mão na cabeça, não é o amor de perdoar e volte a fazer tudo de novo porque eu não ligo, é o amor de eu quero o bem para você, eu entendo você, embora neste momento eu não aceite o que você fez, eu não concorde. É o amor que diz, eu reconheço que você é diferente de mim, e eu entendo, e que nós não somos obrigados a pensar da mesma forma, desejar as mesmas coisas, e podemos
podemos seguir caminhos diferentes, mas eu te respeito pelo que você é. É um amor que começa a ser construído numa base de compreensão e de respeito. E à medida em que nós vamos exercitando os ensinamentos de Jesus, esse amor ele vai crescendo a ponto de perdoarmos, a ponto de superarmos diferenças e a ponto de nós reconstruirmos relações e produzirmos coisas novas juntos. Então, o amor que Jesus nos convida a exercitar é um amor não para fazer tudo igual. É um amor que une, que reconhece em irmandade e se dispõe a trabalhar pelo bem juntos, começando por nós mesmos. E quando nós estamos na nossa vida, no nosso dia a dia, executando as pequenas tarefas que parecem bobas para nós, é só um trabalho, é só uma palavra, é só um dia. Não é só, é o trabalho, é a palavra e é o dia, porque essa encarnação ela foi nos dada justamente para que nós possamos recuperar as relações que nos foram colocadas. E todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, embora muitas vezes a gente não assuma. Ah, não, é o outro que precisa mudar, eu não estou, eu estou certo. Ah, não, mas foi o outro que começou primeiro. Eu só respondi. Não, mas eu lembro direitinho, quem falou primeiro desaforo foi ela, não fui eu. E quando nós vamos entendendo que não existe, Deus não está olhando para nós e vendo, deixa eu ver aqui, não, crianças, calma, vamos ver quem começou primeiro. Deus não perde tempo com isso, porque não importa quem começou. Importa quem está disposto a parar. Quem está disposto a encerrar esse ponto e reconstruir. E nós, nessa encarnação, nos comprometemos todos, dentro do nosso planejamento reencarnatório, a fazer algum tipo de mudança. Qual? Cada um de nós, na nossa consciência, na nossa trajetória, no nosso sentimento, vai receber a indicação do que é. Mas por que o Emmanuel fala, parecem, mas não são? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida aqui material parecendo que estamos de férias. Em que sentido? Não tenho responsabilidade nenhuma, as pessoas é que têm que me entender, não, o outro precisa mudar, eu não. Sendo que nós todos estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, na mesma condição. Todos temos qualidades adquiridas e todos temos pontos a desenvolver. Todos. Todos. Então, o que nos motiva? Qual é a importância que nós estamos dando às coisas da nossa vida? Muitas vezes nós vamos perceber que as dificuldades financeiras nos tiram o sono. Que os problemas, às vezes, com aquele familiar, com aquele amigo, com aquela pessoa da nossa convivência, nos tira o sono. Que, às vezes, uma simples preocupação nos tira o sono de 2, 3 semanas. E aí nós não estamos olhando para o que é mais importante e o que é menos importante. Nós estamos olhando para... Uma vez que nós abraçamos a doutrina espírita como uma forma de interpretar a vida para além da matéria, da vida espiritual, uma vez que nós temos fé de que nós não nascemos hoje em espírito, nós somos o fruto de várias reencarnações, de várias existências, de escolhas boas e escolhas não tão boas, e que nós vamos continuar existindo para além dessa vida em outras oportunidades. Que as nossas relações, elas não são de agora, elas são relações
algumas outras existências, em algumas nós nos encontramos mais frequentemente, e na outra, talvez a gente espace um pouco mais e volte a se encontrar lá na frente. E aí nós vamos entendendo que todas as nossas preocupações, elas nos prendem apenas a esta existência. Já paramos para pensar nisso? E depois que essa existência passar? E depois que nós voltamos para o plano espiritual? Qual vai ser a nossa preocupação? O que vai adiantar pensar nas coisas que aqui ficaram? Se o que nós levamos conosco para o plano espiritual é o que nós conseguimos adquirir aqui em matéria moral. E aí nós vamos começando a fazer uma matemática, uma conta na nossa cabeça, que é tempo versus o que foi feito, igual ao que ficou para fazer. E aí nós vamos vendo que essa conta, geralmente, ela fica negativa. Usamos o tempo que recebemos, deixamos de fazer muitas coisas e voltamos para o plano espiritual, muitas vezes com mais débitos do que o que nós tínhamos para saldar. E quando Paulo fala sobre as coisas do Espírito, naquela época, há um pouco menos de 2000 anos, essa carta de Paulo aos Romanos, os historiadores vão dizer para nós que ela foi escrita ali por volta do ano 59 depois de Cristo. Nós ainda estamos vivenciando esse dilema. Por quê? Nós entregamos muito da nossa força e do nosso tempo para resolver as coisas que vão ficar aqui. E ainda dedicando uma parcela muito pequena para garantir a nossa bagagem para voltar para a vida espiritual. A nossa mala, ela está muito cheia de coisa que não vai servir para a nossa viagem. Quem já teve a experiência de se preparar para viajar? A gente pensa no tempo que vai fazer, aí coloca assim, um pouquinho de roupa de frio, um pouquinho de roupa de calor, porque se virar o tempo, dependendo da época do ano. Aí lembra, não, mas se eu precisar ficar com tempo ocioso, vou levar tal coisa. Não, a gente se preocupa com o que não aconteceu, para que a gente garanta que tenha tudo o que precisa. Não é assim? E aí quando a gente vai viajar mesmo, durante a viagem, o que a gente usa de dentro da mala? Quase nada. Das 80 mudas de roupa que a gente colocou dentro da mala, se a gente usa 10, é muito. E olha que às vezes com mudança de tempo, hein? Às vezes chove, faz calor e faz frio, tudo na mesma semana. Mas a gente não usou nem 10 mudas de roupa. E uma mala que sai assim, pronta para tudo, é leve? Não pesa? Mas na hora que a gente vai viajar, tudo bem, tudo certo. Vamos viajar. Uhul. Mas na hora que volta, ai meu Deus, que mala pesada. Ai, pra que eu fui colocar tudo isso na mala? Mas nossa senhora, pra que eu não usei quase nada que eu coloquei aqui? Não é assim? Uma analogia boba, mas esse é o retrato da nossa encarnação e do nosso retorno para a vida espiritual. Quando a gente vem para cá, a gente vem com o coração cheio de esperança. Não, eu vou conseguir. Os mentores lá, os planejadores da nossa encarnação que nos apoiam a construir o roteiro da nossa encarnação, ficam, ó, vai com calma, você não vai conseguir fazer tudo isso. Uma coisa de cada vez. Não, eu vou. Imagina! Eu já estou conhecendo tudo, eu já sei onde eu errei, eu estou preparado para perdoar aquela pessoa, eu estou preparada para fazer uso do meu... Eu vou trabalhar 80% do meu tempo, eu vou dormir só 10%. Os outros 10% eu vou usar para me alimentar. Calma, vamos com calma. Não tenho tempo para perder. E aí a gente vem com a confiança
E o plano espiritual, nós temos o livre-arbítrio. É óbvio que existem limites para que nós possamos lidar, né? É como uma criança que está aprendendo a viver, né? Nos primeiros anos, os pais, a família, as pessoas que são responsáveis é que vão atravessar a rua com ela. Mas a ideia é que ela ganhe autonomia e responsabilidade para aprender a atravessar a rua sozinha. Somos nós. Nas nossas primeiras encarnações, nós temos muito pouca opção para escolher, porque nós estamos ainda aprendendo a atravessar a rua. À medida que nós vamos amadurecendo, nós temos mais possibilidades de interferir no planejamento da nossa encarnação. Ainda assim, é permitido ou não algumas coisas na nossa programação, principalmente se elas forem afetar a vida de outras pessoas. Por exemplo, se nós falharmos, o que acontece com o outro? Então, é tudo avaliado, criteriosamente. Então, aí a gente já pensa assim, nossa, mas a gente dá trabalho para nascer, né? Dá. E dá mais trabalho ainda quando está encarnado. Então, voltando para a história da viagem. Quando nós estamos aqui, nós programamos muitas coisas, nos sentimos encorajados a fazer muitas coisas. Isso para vir, a nossa mala. Pronta para todos os momentos. Mas muito pouco a gente consegue usar aqui, porque a gente se ilude com as coisas da matéria, com as pequenas preocupações que às vezes ocupam um espaço muito grande. Não que nós não devemos nos preocupar, nós devemos, mas precisamos nos preocupar e agir. Existe aquilo que nós podemos fazer, mas existe aquilo que é o quê? Da permissão de Deus. Que nós possamos garantir que as coisas que são nossas estejam em dia, mas que nós confiemos que aquilo que não tem remédio, que não tem mais o que ser feito, que Deus providencia o melhor. E aí abrir o nosso coração para aceitar aquilo ou não. E geralmente nós não aceitamos. E geralmente nós queremos mudar a vontade de Deus e o tempo de Deus. E queremos que nosso tempo seja cumprido, que a nossa vontade seja feita. E aí nós gastamos energia, tempo e saúde. E nos ocupamos com um pontinho ali, sendo que tem todo um campo para trabalhar. E aí a nossa mala começa a ser enchida para voltar para o plano espiritual. Aí a gente começa a se preparar a nossa bagagem. E aí o que a gente está colocando? Ciúme, medo, raiva, rancor, mágoa, frustração. E essa mala vai ficando mais do que pesada. Ela vai ficando insuportavelmente encarregada. E essa mala, ela cobra um preço muito grande para a gente carregar, que é o uso do nosso corpo físico e do nosso espírito. E aí nós começamos a ver que o corpo já não está respondendo mais do mesmo jeito, que aquela preocupação frequente dá uma dor de cabeça, que dá um descompasso, que acelera o coração, que muda o nosso pensamento, que nem uma prece mais a gente consegue fazer. E aí o nosso dia se torna caótico, a nossa semana. Aí a gente chega no final do ano e fala assim, nossa, que ano. Não aconteceu nada de bom. Mas será mesmo que não aconteceu nada de bom? Será mesmo que Deus não enviou nenhuma lembrança da sua bondade e do seu amor? E nós, ocupados com as coisas que não deveríamos estar, não prestamos atenção? Se nós formos olhar com muito critério, é assim que acontece. E quando Emmanuel fala dos parecem, mas não são, é para que nós comecemos a olhar para nós e pensarmos assim,
Jesus é o nosso exemplo. Ele é o Espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra. E nós não queremos atingir a perfeição relativa de Jesus de uma hora para outra. Não é isso que Ele nos pede. Mas Jesus veio trazer um exemplo para nós do que é viver realmente o que se fala. Jesus falou da simplicidade e viveu com simplicidade. Jesus falou do amor e viveu por e com amor. Jesus falou sobre a união e uniu as pessoas. Jesus falou sobre dar valor às coisas do Espírito e entregou o seu Espírito ao Pai na maior hora de agonia da sua existência carnal. Jesus pediu confiança e confiou a sua vida a pessoas imperfeitas, consciente de que essas pessoas não poderiam entregar o que ele precisava, mas que ele aceitou tudo o que eles podiam dar, e só o que eles podiam dar. E ainda assim, Jesus viveu a fidelidade com Deus e a responsabilidade da sua tarefa, que era nos orientar. Quando nós olhamos para o parecem, mas não são, é para que nós possamos identificar em nós aquilo que nós já conquistamos e que, independentemente da situação, nós conseguimos manter. Que seja uma única coisa: a paciência, a calma, enfim. Não queiramos olhar para a nossa vida e fazermos tiques de isso eu não tenho, isso eu não tenho, isso eu não tenho. Por quê? Gente, quem que consegue ficar feliz só olhando para o que é ruim? Que ânimo! Jesus viu o melhor em nós, mas não deixou de falar o que precisava para nós. Que nós possamos olhar para nós também, assim como Jesus nos olhou e nos olha, identificar: isso aqui eu tenho de bom. Eu vou usar isso que eu tenho de bom para olhar para pelo menos uma coisa em mim que não é tão boa assim e me dedicar de todo o coração a não apenas falar, mas fazer, tentar, insistir até conseguir. Vai demorar uma vida? 2, 3, não importa. Nós não temos limites na encarnação. Mas que em cada uma nossa mala retorne mais vazia e só com o que é necessário. Para que nós não precisemos chegar lá do outro lado e olhar e falar assim: para que eu trouxe tudo isso aqui? Eu podia ter deixado tudo lá. Porque o que eu precisava mesmo era só isso. É a vivência do Evangelho. É isso que o Emmanuel nos traz. Primeiro olhando em nós, para depois pensar no outro. O outro vai ter o tempo dele. O tempo corre para todo mundo. Todo mundo recebe o mesmo encargo na encarnação, que é lidar com a sua bagagem. A forma como cada um vai fazer não importa. Até mesmo com quem a gente mais ama. Porque Deus respeita o tempo de todos nós. Por que nós queremos apressar o tempo dele? O único tempo que pode ser administrado é o nosso. O único, em benefício de nós mesmos. Mas que em cada minuto da nossa jornada, a gente possa pensar: eu estou me melhorando para mim, mas eu também estou melhorando para que o outro também consiga melhorar, para tornar a vida do outro um pouco mais fácil. Porque mesmo a gente andando direitinho, a gente dificulta bem a vida das pessoas que estão em nossa volta. Tem coisinhas nossas, às vezes, que vão somando e falam assim: É um olhar não para essa existência, não para essa vida, mas é um olhar contínuo para a nossa jornada. E pensar, para que a gente possa ancorar a nossa fé e a nossa confiança, não no que as pessoas falam, mas no que elas também demonstram fazer. Hoje em dia, muito se fala sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita,
Jesus disse: haverá falsos cristos e falsos profetas. E que nós poderemos reconhecer um pelas suas atitudes. Não existe falar do amor e agir com raiva. Falar da paciência e tomar a frente do outro. Falar sobre compreensão e não admitir o erro do outro. Nós estamos a caminho de aprender. Todos nós erramos em alguma medida. Mas quando usarmos os exemplos, usemos o de Jesus. Ele sim é o nosso modelo, é o nosso guia, é a nossa estrela, que vai nos conduzir para um lugar melhor. Tantos outros espíritos que ainda estão se esforçando, que estão trabalhando, que têm os seus méritos, mas também têm os seus pontos a desenvolver. Nessa linha, nessa escada, alguns estão um pouco mais adiantados, outros nem tanto, mas todos tentando subir para encontrar Cristo. Então, que a gente possa ancorar a nossa vida de verdade nesse Mestre tão amoroso, tão interiormente iluminado, para que a luz de Jesus possa entrar nos nossos corações e nos soerguer nos dias mais difíceis, mas também reconhecer no nosso coração a força que Ele mesmo confiou a nós, para que nós transformemos a nossa existência de uma vez por todas. Essa encarnação é a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor. Que nós possamos utilizá-la à altura da confiança de Jesus em nós. Porque todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo de recomeçar. Agora e em qualquer momento. Desde que nós nos comprometamos com isso. No nosso trabalho, na nossa família, na rua, no trânsito, no transporte, dentro de nós. No nosso sorriso e no nosso abraço. Nos abracemos. Nos abracemos. Nos amemos. E em cada passo, o Mestre estará ao nosso lado. Muita paz a todos e que Jesus esteja nessa manhã e durante toda a semana com cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.